a pergunta que fica é: você acha que o Leonardo Jardim volta a dar uma oportunidade ao De La Cruz ao lado do Everton Araújo? Ou você imagina que com o retorno do Arrascaeta, o Paquetá deve ser recuado para jogar como volante na partida? Se sim, se é o que você faria, e se não, o que você faria se estivesse no lugar de Leonardo Jardim? Fala pra gente, Rafa. Peraí. Já vamos deixando o like e se inscrevendo no canal. Agora que você já fez isso, bora voltar pro vídeo. A minha questão é a seguinte: eu não acho que o Jardim possa fazer isso com o De La Cruz. O do De La Cruz é um jogador que tem controle de carga até nos treinos. Ele tem controle de minuto, ele não pode treinar muito. Então, para mim, o que aconteceu foi o seguinte: De La Cruz jogar contra o Cuscuz foi uma solução totalmente emergencial. Quer dizer, Pulgar se machucou, como diria o Jardim, numa briga, se machucou numa luta que ele teve no jogo. Jorginho machucado, você perde os 2 titulares. Saúl, que poderia jogar, não estava jogando. Paquetá você ia aproveitar um pouco mais adiantado. Então eu acho que o De La Cruz meio que foi para o sacrifício e foi quem sobrou. E acho que fez uma grande partida. Não vou discutir de maneira nenhuma a partida do De La Cruz. Mas eu acho que o Flamengo tem um controle muito específico para o De La Cruz que impede que ele jogue um jogo, 90 minutos. Não, 90 minutos não, ele saiu, né? Um jogo de altitude, mas até o final do segundo tempo, faça uma viagem de um dia inteiro, treine para jogar contra o Fluminense. Eu não acho que seria uma má opção, aliás, é uma coisa que eu até gosto. Eu gosto muito que o jogador que joga bem seja premiado com mais minutos. Eu acho que isso cria uma competitividade muito positiva dentro do elenco. Para mim, quem jogou, quem representou em campo, automaticamente tem que ter mais jogos. Para mim, isso aí não tem muito segredo, mas eu não acho que o Jardim poderá fazer isso. E aí eu acho que a tendência, sim, é que volte o Arrascaeta e, consequentemente, o Paquetá volte para jogar no meio de campo. Mas, por outro lado, ainda que eu leve em conta que esses jogadores jogaram muito bem, eu quero lembrar uma coisa: a escalação e a disposição tática utilizadas para o jogo de ontem é totalmente diferente daquilo que vai ser utilizado no jogo contra o Fluminense. O fato daquela escalação e daquela organização tática ter dado certo contra o Cusco não significa de maneira nenhuma que vai dar certo contra o Fluminense. São jogos totalmente diferentes. O jogo do Cusco foi um jogo atípico que exigiu uma escalação atípica. Por outro lado, o Fluminense é um jogo muito mais parecido com aquilo que o Flamengo enfrenta normalmente no seu dia a dia. Então, por exemplo, a tendência é que o Varela volte. A tendência é que o Ortiz volte. Não sei se ainda está recuperado, não sei até se o Cleitinho Alelê tem notícia do Alexandre, mas se o Alexandre tiver condições de jogo, não, ainda beleza. Seria o Everton Araújo, eu acho muito mais fácil ele formar uma dupla de ataque com o Paquetá. Agora tem uma questão também. O Flamengo teve um Bruno Henrique jogando muito bem. E o Flamengo tem hoje um ponto esquerda que joga de uma maneira totalmente diferente do que jogava com o Felipe Luiz. Inclusive, é uma coisa que a gente está conversando aqui já tem um tempão. O ponta do Felipe Luiz é aquele cara que alarga o campo, é aquele cara que joga mais aberto. A gente viu muitas vezes o Lino fazendo isso, o Lino jogando de uma maneira muito específica pelo lado esquerdo, quase que colado à linha lateral. Nesse ano, nós já vimos o Lino fazer gol centralizado, até para a direita. Então, hoje, o ponta esquerda do Flamengo, ele começa a jogada como ponta, mas ele termina como um segundo atacante. E eu vou voltar no que eu estou falando desde o início. Desde quando eu e o Cleitinho assistimos até um vídeo lá do Futebol Total, que a gente gostou muito e tal, e a gente destacava justamente isso. Essa posição desse ponto esquerda, que faz esse facão em direção à área, que pisa na área, que ataca o segundo pau,
ela é feita, moldada para o Bruno Henrique. É igual aquele paletó que é feito no alfaiate. Você mede a distância do ombro, você mede a distância para a cintura, a manga fica no ponto exato para aparecer um pedacinho da camisa. Essa é a posição feita para o Bruno Henrique, tal como o paletó do alfaiate. Ela casa com as características dele melhor do que qualquer outro jogador do elenco do Flamengo. Mais do que Samuel Lino, mais que Cebolinha, se estiver bem. Ninguém é tão moldado para isso como o Bruno Henrique. E aí, como eu sempre gosto de falar, no futebol as coisas mudam muito rápido. O Bruno Henrique, durante o ano passado, ele jogou praticamente o tempo todo como centroavante. E ele não tem essas características. Ele joga muito mal de costas, ele tem um certo problema com domínio. O que Bruno Henrique faz bem é justamente ser esse jogador que chega na área, não aquele jogador que já está lá. Então, eu também começo a imaginar que Bruno Henrique aí, não vou dizer como favorito, mas também corre por fora para jogar contra o Fluminense, para jogar até alguns dos próximos jogos. Acho que ele vai ser muito importante e acho, no mínimo, que ele merece uma chance, porque parece que está tudo desenhado para ele jogar bem, e acho também que nos últimos dias o Flamengo acabou ganhando novas opções. Eu acho que o Plata sai de carta fora do baralho para um jogador que optou por se adequar às regras do Flamengo, e aí voltou a ser um jogador útil. Como titular do Flamengo, a longo prazo? Acho que não. Mas acho que para ser esse jogador útil, acho que sim. Acho que o Danilo acaba passando batido, mas o Danilo também faz um bom jogo ontem. Acho que o Flamengo consegue, talvez, num contexto de desfalque e num contexto de time muito modificado, apresentar jogadores que podem ser muito úteis daqui para frente, considerando, até a Lelê citou isso hoje, um calendário insano, que é o calendário do futebol brasileiro. Aliás, esse jogo do Fluminense que a gente está comentando é um jogo que foi adiado por conta de um problema de atraso de avião. Parece que o Flamengo ficou muitas horas em Arequipa, passou praticamente 24 horas viajando. Desde ontem que acabou o jogo, o Flamengo chegou no Rio agora à noite. Pode colocar um jogo dificílimo de altitude com mais um dia de viagem. Então, mas antes, a gente olhava para o calendário e eu mesmo comentei esse intervalo de calendário há alguns dias aqui no canal. Falei assim, peraí, quarta-feira à noite, jogo de altitude, quarta, quinta, sexta, sábado. Isso daria menos de 72 horas entre um jogo e outro, o que já é problemático. Mas a gente está acostumado, mas a questão não é só essa. Seriam menos de 72 horas depois de um jogo de altitude e viagem internacional onde não existe, onde você não consegue fazer um voo de Cusco direto para o Rio. Então, a CBF conserta o próprio erro. O erro, ele já estava escancarado há muito tempo. Só que aí o erro se torna ainda maior diante de todos os problemas logísticos que o Flamengo enfrenta. Use o cupom ZRN10 em produtos vendidos e entregues pela própria Centauro. Boas compras. Perfumes inspirados em grandes marcas, criados para quem ama cheiro marcante sem precisar pagar caro. Les Sons. Garanta a coleção oficial do Flamengo na GoCase. Use o cupom Zona Rubro-Negra e aproveite. Cabelo não é sorte, é tratamento certo, manual, ciência, segurança e acompanhamento médico. Use o cupom Zona Rubro-Negra e garanta seu desconto. Garanta agora os produtos do Zona Rubro-Negra na Streamers Club. Estilo, atitude e identidade rubro-negra para quem vive o jogo.